desenragatai da terra dos viventes. E os justos ouvirão e temerão e se rirão dele, dizendo: Eis aqui o homem que não pôs em Deus a sua fortaleza. Antes confio na abundância das suas riquezas e se fortaleceu na sua maldade. Mas eu sou como oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Para sempre te louvarei, porque tu o fizeste, e esperarei no teu nome, porque é bom diante de teus santos. Amém. Solicito o vereador Felipe Gonçalves da Silva, primeiro secretário, que faça a chamada dos senhores vereadores. Primeiramente, em nome do senhor presidente, cumprimentar os nobres pares aqui presentes, também cumprimentar toda a população que nos acompanha pelo Facebook e os que estão presentes no plenário. Chamada de vereadores: Aguinaldo Jorge da Silva. Presente. André Rafael de Lara Moraes. Presente. Edmilson Ramos Cabato. Presente. Fabiana Ferreira de Oliveira Faria. Presente. Felipe Gonçalves da Silva, presente. Lucas Rané de França Amaral. Presente. Lúcia Maria de Lima Maia. Presente. Walter Rocha Lira. Presente. Verificando a existência de número legal de presença, com a graça de Deus, declaro abertos os trabalhos de apresentação extraordinária. Expediente. Cerimônia de posse de suplente de vereador. Dando continuidade, solicita a senhora Valnéia Varenga, vereadora suplente, que adentre o plenário do recinto destinado aos vereadores para que seja a mesma empossada. Pode esperar aqui, Valnéia, por favor. Solicita a senhora Valnéia Varenga que proceda à entrega de declaração de bens e dos demais documentos pessoais dos secretários desta casa. Pode entregar aqui. A gente lê, depois eu entrego para Nixon. Estando em ordem toda a documentação necessária para este ato de posse, passamos para o juramento. Eu vou ler e ao final Vossa Excelência declarar, assim prometo. Tá bom, Mané? Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica no Civil. Observar as leis, desempenhar o mandato que me foi confiado pelo cidadão sete-barrense, trabalhar pelo progresso de Sete Barras e o bem-estar do nosso povo. Valnéia Varenga declara assim empossada. Por gentileza, pode assumir sua cadeira. Ordem do dia. Votação de projeto de emenda individual impositiva. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda individual impositiva número 01/2025. Emenda individual impositiva número 01/2025, a Lei Orçamentária Anual, solicitação de emenda impositiva LOA 2025. Fundamentação legal. Artigo 30, inciso 1º, artigo 166, inciso 9º, da Constituição Federal de 1988 e emenda 021/2024, a Lei Orgânica Municipal de Sete Barras. Valor estimado, R$ 60.707. Beneficiário e entidade. Nome: Associação de Pais Amigos Excepcionais de Sete Barras. Endereço: Rua Direitos Humanos, número 147, bairro Jardim Nossa Senhora Aparecida, município de Sete Barras. Fone: 1397-716755. CNPJ: 57.741.209/1000 conta-23. Representante social da entidade. Nome: Fidelcino Teixeira de Almeida. RG 11 966.740X. CPF 006663338-05. Endereço: Rua Júlio Prestes, número 648, bairro Centro, município Sete Barras. Inscrição no CMAS, número 02/2004, tipo de inscrição entidade. Tipo de serviço: proteção social especial de pessoas com deficiência, idosas e suas famílias. Autor: Renan Fudali Martins, vereador. Coloco o projeto em discussão, coloco o projeto em votação. Solicito aos vereadores que ao serem chamados anunciem seu voto.
Como voto, vereador Aguinaldo. Favorável. Como voto, vereador Edmilson. Favorável. Como voto, vereadora Fabiana. Favorável. Como voto, vereador Felipe. Favorável. Como voto, vereadora Lucas. Favorável. Como voto, vereadora Lúcia. Favorável. Como voto, vereadora Valneia. Favorável. Como voto, vereador Walter. Favorável. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda individual impositiva número 02/2025. Emenda individual impositiva número 02/2025, a Lei Orçamentária Anual, solicitação da emenda impositiva, LOA 2025. Fundamentação legal, artigo 30, inciso 1º, artigo 166, inciso 9º, da Constituição Federal de 1988 e emenda 021/2024, a Lei Orgânica Municipal de 7 Barras. Valor estimado, 60 mil. Beneficiário, entidade, nome do grupo, Grupo de Apoio Dona Benedita, endereço, Estrada Quilombo, STP 434, KM 1,5, bairro Mampar, município 7 Barras, CNPJ 05-493-070-1000 contra -42. Queneias, registro número 71-010-0001-200-2206-28. CMAS, registro 02/2015. CMDI, registro 01/2018. Utilidade Pública Municipal, Lei número 1940/2018. Data da fundação, dia 1 de fevereiro de 2002. Representante social da entidade, nome Micaela Bermudez Lopes dos Santos de Oliveira, RG 14.074.550-6, CPF 292-223-938-13. Missão e valores: contribuir para resgate da dignidade de idosos carentes em situação de vulnerabilidade social e, consequentemente, trabalhando para o aumento do padrão vibracional da humanidade. Excelência em qualidade de vida, consciência espiritual e socialização com fortalecimento de vínculos são os valores básicos. Autoria: Renan Fudali Martins. Vereador. Coloque o projeto em discussão, coloque o projeto em votação. Solicito aos vereadores que, ao serem chamados, anunciem seu voto. Como voto, vereador Aguinaldo. Favorável. Como voto, vereador Edmilson. Favorável. Como voto, vereadora Fabiana. Favorável. Como voto, vereador Felipe. Favorável. Como voto, vereador Lucas. Favorável. Como voto, vereadora Lúcia. Favorável. Como voto, vereadora Valneia. Favorável. Como voto, vereador Walter. Favorável. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda individual impositiva número 03/2025. Emenda impositiva número 03/2025, a Lei Orçamentária Anual. Solicitação de emenda impositiva LOA 2005. Fundamentação legal, artigo 30, inciso 1º, artigo 166, inciso 9º, da Constituição Federal de 1988 e emenda 021/2024, a Lei Orgânica Municipal de 7 Barras. Valor estimado, 60 mil reais para Grupo de Apoio Dona Benedita, 60 mil reais para Custeio de Saúde, total 120 mil reais. Beneficiário e entidade, nome Grupo de Apoio Dona Benedita, endereço Estrada do Quilombo, STP 434, KM 1,5 km. Bairro Mampar, município 7 Barras. CNPJ 05-493-070-1000 contra -42. CNAS, registro número 71-010-00122/2206-28. CMAS, registro 02/2015. CMDI, registro número 01/2018. Utilidade Pública Municipal, Lei número 1940/2018. Data da fundação, 01 de fevereiro de 2002. Representante social da entidade, nome Micaela Bermudez Lopes dos Santos de Oliveira.
RG 14.074.550-6, CPF 292.223.938-13. Missão e valores: contribuir para o resgate da dignidade de idosos carentes em situação de vulnerabilidade social e, consequentemente, trabalhando para o aumento do padrão vibracional da humanidade. Excelência em qualidade de vida, consciência espiritual, socialização com fortalecimento de vínculos são os valores básicos. Autoria: André Rafael de Lara Moraes, vereador. Coloco o projeto em discussão, coloco o projeto em votação. Solicito aos vereadores que, ao serem chamados, anunciem o seu voto. Como voto, vereador Aguinaldo. Favorável. Como voto, vereador Edmilson. Favorável. Como voto, vereadora Fabiana. Favorável. Como voto, vereador Felipe. Favorável. Como voto, vereador Lucas. Favorável. Como voto, a vereadora Lúcia. Favorável. Como voto, a vereadora Valneia. Favorável. Como voto, vereador Walter. Favorável. Aprovado por unanimidade. Solicito ao meu secretário que faça a leitura da emenda individual impositiva 04/2025. Emenda individual impositiva número 04/2025, a lei orçamentária anual, solicitação de emenda impositiva LUA 2025. Fundamentação legal: artigo 30, inciso 1º, artigo 166, inciso 9º da Constituição Federal de 1988 e emenda 021/2024, a lei orgânica municipal de Sete Barras. Valor estimado: R$60 mil para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sete Barras, R$60 mil para custeio da saúde, total R$120 mil. Beneficiário e entidade: nome: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sete Barras. Endereço: Rua Direitos Humanos, número 147, bairro Jardim Nossa Senhora Aparecida, município Sete Barras. CNPJ: 57 741 209/1000 contra-23. Representante social da entidade: nome: Fidelcino Teixeira de Almeida, RG 11 966 740-X, CPF 006.66.338/05. Endereço: Rua Júlio Prestes, número 648, bairro Centro, município de Sete Barras. Inscrição no CMAS número 02/2004. Tipo de inscrição: entidade. Tipo de serviço: proteção social especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias. Autoria: Aguinaldo Jorge da Silva. Coloco o projeto em discussão, coloco o projeto em votação. Solicito aos vereadores, ao serem chamados, anunciem o seu voto. Como voto, vereador Aguinaldo. Favorável. Como voto, vereador Edmilson. Favorável. Como voto, vereadora Fabiana. Favorável. Como voto, vereador Felipe. Favorável. Como voto, vereador Lucas. Favorável. Como voto, a vereadora Lúcia. Favorável. Como voto, a vereadora Valneia. Como voto, vereador Walter. Favorável. Aprovado por unanimidade. Solicito ao meu secretário que faça a leitura da emenda individual impositiva número 05/2025. Emenda individual impositiva número 05/2025, a lei orçamentária anual, solicitação de emenda impositiva LOA 2025. Fundamentação legal: artigo 30, inciso 1º, artigo 166, inciso 9º da Constituição Federal de 1988 e emenda 021/2024, a lei orgânica municipal de Sete Barras. Valor estimado: R$60 mil para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sete Barras e R$60 mil para custeio da saúde. Valor total: R$120 mil. Beneficiário: entidade. Nome: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sete Barras. Endereço: Rua Direitos Humanos, número 147, bairro Jardim Nossa Senhora Aparecida, município de Sete Barras. CNPJ: 57 741.209/1000 contra-23. Representante social da entidade: nome: Fidelcino Teixeira de Almeida, RG 11 966.740-X, CPF 006.66.338-05. Endereço: Rua Júlio Prestes, número 648, bairro Centro, município Sete Barras. Inscrição no CMAS número 02/2004. Tipo de inscrição: entidade. Tipo de serviço: proteção social especial de pessoas com deficiência, idosas e suas famílias. Autoria: Fabiana Ferreira de Oliveira Faria.
Coloco o projeto em discussão, coloco o projeto em votação. Solicito aos vereadores que ao serem chamados anunciem seu voto. Como voto, o vereador Aguinaldo. Favorável. Como voto, o vereador Edmilson. Favorável. Como voto, a vereadora Fabiana. Favorável. Como voto, o vereador Felipe. Favorável. Como voto, o vereador Lucas. Favorável. Como voto, a vereadora Lúcia. Favorável. Como voto, a vereadora Valneia. Favorável. Como voto, o vereador Walter. Favorável. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda individual impositiva número 06/2025. Emenda individual impositiva número 06/2025, a lei orçamentária anual, solicitação de emenda impositiva LUA 2025. Fundamentação legal, artigo 30, inciso 1º e artigo 166, inciso 9º da Constituição Federal de 1988 e emenda 021/2024, a lei orgânica municipal de Sete Barras. Valor estimado: R$60 mil para o grupo de apoio Dona Benedita, R$60 mil para custeio da saúde. Valor total: R$120 mil. Beneficiário e entidade: nome: Grupo de Apoio Dona Benedita. Endereço: Estrada do Quilombo, STB 434, 1 km, 1,5 km. Bairro: Mamparra, Município Sete Barras. CNPJ 05.493.070/1000 conta-42. CNAS, registro número 71010-001-221/2206-28. CMAS, registro 02/2015. CMDI, registro 01/2018. Utilidade Pública Municipal, Lei número 1940 de 2018. Data da fundação: dia 1º de fevereiro de 2002. Representante social da entidade: nome: Micaela Bermudez Lopes dos Santos de Oliveira. RG 14.074.550-6. CPF 292-223-938-13. Missão e valores: contribuir para o resgate da dignidade dos idosos carentes em situação de vulnerabilidade social e, consequentemente, trabalhando para o aumento do padrão vibracional e humanidade. Excelência em qualidade de vida, consciência espiritual e socialização, com fortalecimento de vínculos, são os nossos valores. Autoria: Felipe Gonçalves da Silva, vereador. Coloco o projeto em discussão, coloco o projeto em votação. Solicito aos vereadores que ao serem chamados anunciem seu voto. Com voto, o vereador Aguinaldo. Favorável. Com voto, o vereador Edmilson. Favorável. Com voto, a vereadora Fabiana. Favorável. Com voto, o vereador Felipe. Favorável. Com voto, o vereador Lucas. Favorável. Com voto, a vereadora Lúcia. Favorável. Com voto, a vereadora Valneia. Favorável. Com voto, o vereador Walter. Favorável. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda individual impositiva. Emenda individual impositiva número 07/2025, a lei orçamentária anual, solicitação de emenda impositiva LOA 2025. Fundamentação legal, artigo 30, inciso 1º, artigo 166, inciso 9º da Constituição Federal de 1988. Emenda 021/2024, a lei orgânica municipal de Sete Barras. Valor estimado: R$60 mil para o grupo de apoio Dona Benedita, R$60 mil para custeio da saúde, total R$120 mil. Beneficiário entidade: nome: Grupo de Apoio Dona Benedita, endereço: Estrada do Quilombo, STP 434, 1,5 km, bairro Mamparra, Município Sete Barras. CNPJ 05.493.070-1000 contra-42. CNAS, registro 71001-221/216-28. CMAS, registro número 02/2015. CMDI, registro 01/2018. Utilidade Pública Municipal, Lei número 1940 de 2018. Data da fundação: dia 1º de fevereiro de 2002. Representante social da entidade: nome: Micaela Bermudez Lopes dos Santos de Oliveira. RG 14.074.550-6. CPF 292.223.938-13. Missão e valores: contribuir para o resgate da dignidade do idoso carente em situação de vulnerabilidade social e, consequentemente, trabalhando para o aumento do padrão vibracional humanidade. Excelência em qualidade de vida, consciência espiritual e socialização,
em fortalecimento de vínculos são os valores básicos. Autoria, Walter Rocha Lira, vereador. Coloco o projeto em discussão, coloco o projeto em votação. Solicito aos vereadores que, ao serem chamados, anunciem seu voto. Como voto, vereador Aguinaldo. Favorável. Como voto, vereador Edmilson. Favorável. Como voto, vereadora Fabiana. Favorável. Como voto, vereador Felipe. Favorável. Como voto, vereador Lucas. Favorável. Como voto, vereadora Lúcia. Favorável. Como voto, vereadora Valneia. Favorável. Como voto, vereador Walter. Favorável. Aprovado por unanimidade. Solicito ao meu secretário que faça a leitura da emenda individual impositiva número 08/2025. Emenda individual impositiva número 08/2025, a Lei Orçamentária Anual, solicitação de emenda impositiva LOA 2025, corrigindo. Fundamentação legal. Artigo 30, inciso 1º, artigo 166, inciso 9º, da Constituição Federal de 1988, e emenda 021/2024, a Lei Orgânica Municipal de Sete Barras. Valores estimados: R$60 mil para a Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Sete Barras e R$60 mil para a Custeio da Saúde. Valor total, R$120 mil. Beneficiário e entidade. Nome: Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Sete Barras. Endereço: Rua Direitos Humanos, número 147, bairro Jardim Nossa Senhora Aparecida. Município Sete Barras. CNPJ 57.741.209/1000 contra-23. Representante social da entidade. Nome: Fidelcino Teixeira de Almeida. RG 11.966.740-X. CPF 006.66.338-05. Endereço: Rua Júlio Prestes, número 648, bairro Centro. Município Sete Barras. Inscrição CMAS número 02/2004, tipo de inscrição entidade. Tipo de serviço: proteção social especial para pessoas com deficiência e idosa e suas famílias. Autoria: Lúcia Maria de Lima Maia. Coloco o projeto em discussão, coloco o projeto em votação. Solicito aos vereadores que, ao serem chamados, anunciem seu voto. Como voto, vereador Aguinaldo. Favorável. Como voto, vereador Edmilson. Favorável. Como voto, vereadora Fabiana. Favorável. Como voto, vereador Felipe. Favorável. Como voto, vereador Lucas. Favorável. Como voto, vereadora Lúcia. Favorável. Como voto, vereadora Valneia. Favorável. Como voto, vereador Walter. Favorável. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda individual impositiva número 09/2025. Emenda individual impositiva número 09/2025, a Lei Orçamentária Anual, solicitação de emenda impositiva LOA 2025. Fundamentação legal: artigo 30, inciso 1º, artigo 166, inciso 9º, da Constituição Federal de 1988, emenda 021/2024, a Lei Orgânica Municipal de Sete Barras. Valor estimado: R$60 mil para a Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Sete Barras, R$60 mil para a Custeio da Saúde. Valor total: R$120 mil. Beneficiário: entidade. Nome: Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Sete Barras. Rua: endereço: Rua Direitos Humanos, número 147, bairro Jardim Nossa Senhora Aparecida. Município de Sete Barras. CNPJ 57.741.209/1000 contra-23. Representante social da entidade. Nome: Fidelcino Teixeira de Almeida. RG 11.966.740-X.
CPF 006.66.338-05. Endereço: Rua Júlio Prestes, número 648, bairro Centro, município 7 Barras. Inscrição CMAS, número 02/2004. Tipo de inscrição: entidade. Tipo de serviço: proteção social especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias. Autoria: Edmilson Ramos Cabata, vereador. Coloque o projeto em discussão. Coloque o projeto em votação. Solicito aos vereadores que, ao serem chamados, anunciem o seu voto. Como voto, vereador Aguinaldo. Favorável. Como voto, vereador Edmilson. Favorável. Como voto, vereadora Fabiana. Favorável. Como voto, vereador Felipe. Favorável. Como voto, vereador Lucas. Favorável. Como voto, vereadora Lúcia. Favorável. Como voto, vereadora Valneia. Favorável. Como voto, vereador Walter. Favorável. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda individual impositiva número 10/2025. Emenda individual número 10/2025, a Lei Orçamentária Anual, solicitação de emenda impositiva. Fundamentação legal. Artigo 30, inciso 1º, artigo 166, inciso 9 da Constituição Federal de 1988 e emenda 021/2024, a Lei Orgânica Municipal de Sete Barras. Valor estimado: R$ 90.000 para custeio da saúde, R$ 30.000 para custeio da educação. Valor total: R$ 120.000. Autoria: Lucas Ranieri França Amaral, vereador. Coloque o projeto em discussão. Coloque o projeto em votação. Solicito aos vereadores que, ao serem chamados, anunciem seu voto. Como voto, vereador Aguinaldo. Favorável. Como voto, vereador Edmilson. Favorável. Como voto, vereadora Fabiana. Favorável. Como voto, vereador Felipe. Favorável. Como voto, vereador Lucas. Senhor presidente, nobres vereadores, essa emenda impositiva de minha autoria, ela visa fazer esse repasse de 90 mil para a saúde, para aquisição de um veículo, para que eles possam também intensificar mais as visitas na zona rural, através do ESF. Também aos 30 mil destinado à educação, são dois setores importantes, saúde e educação, onde visa custear o curso de robótica em parceria com o Instituto Federal, trazendo aí essas duas áreas importantes, esse investimento nessas duas áreas importantes que eu acredito que é de suma importância para o município de Sete Barras. Muito obrigado, senhor presidente. Favorável. Como voto, a vereadora Lúcia. Favorável. Como voto, a vereadora Valneia. Favorável. Como voto, vereador Walter. Favorável. Aprovado por unanimidade. A gente ia votar as modificativas, só que tem um erro na impressão aqui, né, Lucas? Nós estávamos vendo aqui que tem um erro na impressão. Suspenda a sessão por 10 minutinhos, só para a gente corrigir o erro que está na pauta aqui, que tem dois números iguais, só para a gente confirmar daquelas emendas que nós vimos aqui, tá? Então suspenda a sessão por 10 minutos, só para a gente confirmar aqui, tá bom? As modificativas para votar certinho.
Tudo ok, Nixon? Votação do projeto de emenda modificativa. Solicito à segunda secretária que faça a leitura da emenda modificativa 002/2025, do projeto de lei número 036/2025, da autoria do Poder Executivo Municipal. Emenda modificativa LOA número 02/2025, assunto: projeto de lei número 036/2025. Estima a receita e fixa a despesa do município de Sete Barras para o exercício financeiro de 2026 e dá outras providências. Artigo 1º. Fica alterada a redação do artigo 4 do projeto de lei supra-referido, passando a figurar com a seguinte redação. Artigo 4º. Artigo 4º, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 5%, por total estimado no artigo 1º desta lei para a receita orçamentária do município. Câmara Municipal de Sete Barras, 17 de dezembro de 2025, Edmilson Ramos Cabata, vereador. Justificativa. O objetivo da presente emenda é de dar mais transparência para a população. Coloco o projeto em discussão. Com a palavra o vereador Edmilson. Como diz aqui na justificativa, é só para dar transparência. O objetivo é dar transparência à população. Coloco o projeto em votação. Solicito aos vereadores, ao serem chamados, anunciem o seu voto. Como vota o vereador Aguinaldo? Contra. Como vota o vereador Edmilson? Favorável. Como vota a vereadora Fabiana? Contra. Como vota o vereador Felipe? Contra. Como vota o vereador Lucas? Senhor presidente, só para justificar o meu voto, sou contra o projeto, visto que tira a autonomia, principalmente do Poder Executivo, na hora de remanejar o orçamento, né? Nós aprovamos um orçamento e a partir do momento que a gente fixa em 5% o limite de remanejamento, você congela praticamente as ações públicas vinda do Poder Executivo. Sempre foi 15%, nós passamos aqui durante o mandato passado, 15%. Foi alterado no último ano para, salvo engano, 3%, 2% por um vereador, para a seguinte gestão, ou seja, para a gestão atual, né? Mas este mesmo vereador nunca fez uma emenda do tipo na gestão anterior, né? Mas não é só por isso que eu sou contra porque vejo que ele acaba congelando o Poder Executivo, isso independente de gestão, seja a gestão A ou gestão B. Tanto que se fosse favorável, eu também faria uma emenda nesse mesmo caráter na gestão passada. E não fiz porque entendo que deve existir essa mínima autonomia do Poder Executivo na hora de remanejar um orçamento, visto que há imprevistos dentro do orçamento público e nós não podemos travar a gestão. Então, o meu voto é contrário. Muito obrigado, senhor presidente. Como vota a vereadora Lúcia? Então, aqui no projeto aqui original, também não falam nenhuma porcentagem. Então, eu sou favorável. Como vota a vereadora Valneia? Contra. Como vota o vereador Walter? Contra. Reprovado com 1, 2, 3, 4, 5, 6 votos. Solicito à segunda secretária que faça a leitura da emenda modificativa 03/25 do projeto de lei 036/2025, da autoria do Poder Executivo Municipal. Emenda modificativa da LOA, projeto de lei número 36/2025. Estima a receita e fixa a despesa do município de Sete Barras para o exercício financeiro de 2026 e dá outras providências. Perdão. Artigo 1º. Fica alterada a redação do artigo 6º do projeto de lei supra-referido, passando a figurar com a seguinte redação. Artigo 6º. Ficam os poderes executivos e legislativo autorizados, observadas as normas do controle e acompanhamento de execução orçamentária por ato próprio da autoridade competente e reprogramar recursos entre elementos de despesas de um mesmo programa, no âmbito de cada órgão até o limite de 5% da despesa fixada para o exercício e obedecida a distribuição por grupo de despesa. Câmara Municipal de Sete Barras, 17 de dezembro de 2025, o vereador Edmilson Ramos Cabata. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Solicito aos vereadores a serem chamados, não sei o seu voto. Como vota o vereador Aguinaldo? Contra. Como vota o vereador Edmilson? Favorável.
Como vota a vereadora Fabiana. Contra. Como vota o vereador Felipe. Contra. Como vota o vereador Lucas. Senhor presidente, esse projeto ele acompanha o primeiro que nós votamos, então sou contra. Como vota a vereadora Lúcia. Favorável. Como vota a vereadora Valnéia. Contra. Como vota o vereador Walter. Contra. Reprovado com 6 votos. Solicito a segunda secretária que faça leitura da emenda modificativa 04/2025 do projeto 033/2025 da autoria do Poder Executivo Municipal. Emenda modificativa LDO número 04/2025, assunto projeto de lei número 033/2025. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2026 e da outras providências. Artigo 1º. Fica alterada a redação do artigo 11 do projeto de lei suprarreferido, passando a figurar com a seguinte redação. Artigo 11. A proposta orçamentária do município para o exercício de 2026 será encaminhada pelo Poder Executivo ao Legislativo conforme Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno. Câmara Municipal de 7 Barras, 17 de dezembro de 2025, vereador Edmilson Ramos Cabata. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Solicito aos vereadores que, ao serem chamados, anunciem o seu voto. Como vota o vereador Aguinaldo. Contra. Como vota o vereador Edmilson. Favorável. Como vota a vereadora Fabiana. Contra. Como vota o vereador Felipe. Contra. Como vota o vereador Lucas. Senhor presidente, também quero justificar o meu voto nessa emenda modificativa, onde ela diz que fica alterado o artigo 11, dizendo o seguinte: a proposta orçamentária do município para o exercício 2026 será encaminhada pelo Poder Executivo ao Legislativo conforme Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno. Eu concordo com isso, porém, o próprio artigo 11 do projeto que nós vamos discutir ainda da LDO, ela já está conforme o Regimento Interno. Até estávamos discutindo se houve alguma alteração da LDO que entrasse em conflito com o nosso regimento interno, e nós estávamos estudando sobre isso aí e não entra em conflito. A LDO, nesse artigo aqui, já está conforme o regimento interno, então não há necessidade dessa emenda. Então, o meu voto é contra. Como vota a vereadora Lúcia. Favorável. Como vota a vereadora Valnéia. Contra. Como vota o vereador Walter. Contra. Reprovado com 6 votos. Votação do projeto de lei. Solicito a segunda secretária que faça a leitura do projeto de lei número 033 de 2025 da autoria do Poder Executivo Municipal. Só vou perguntar, tirar uma dúvida com o jurídico rapidinho.
Suspende para mim por 5 minutos só, Nixon, só para a gente tirar. Então vamos lá então para a leitura do projeto 033/2025. Projeto de Lei número 033/2025, 30 de setembro de 2025, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o município de 2026 e da outras providências. Ítalo Donizete Costa Roberto, prefeito municipal de Sete Barras, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova, sanciona e promulga a seguinte lei. Seção 1, das disposições preliminares. Artigo 1º. Em cumprimento ao disposto da Lei Orgânica do Município e na Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, são estabelecidas as diretrizes orçamentárias do município para o exercício de 2026, compreendendo, primeiro, as disposições preliminares, segundo, as metas e prioridades da administração pública municipal, terceiro, as diretrizes gerais para a elaboração e execução dos orçamentos municipais, quarto, a organização e a estrutura do orçamento, quinto, as emendas parlamentares, sexto, as disposições sobre alterações da legislação tributária do município, sexto, sétimo, as disposições sobre a administração da dívida e a captação de recursos. Oitavo, as disposições gerais sobre transferências. Nono, as disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais. O 10º, as disposições finais. Parágrafo único integram esta lei. Anexo 6º, descrições das ações dos programas das unidades executoras. Anexo 7º, metas fiscais contendo os demonstrativos. Anexo demonstrativo 1, metas anuais. Demonstrativo 2, avaliação no cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. Demonstrativo 3º, metas fiscais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores e a memória e metodologia de cálculo das fontes da receita e despesa. Demonstrativo 4º, evolução do patrimônio líquido. Demonstrativo 5º, origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação dos ativos. Demonstrativo 6º, estimativa e compensação da renúncia de receita. Demonstrativo 7º, margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado e anexo 8º, os riscos fiscais, contendo o demonstrativo de riscos fiscais e providências a serem tomadas. Seção 2, das metas e prioridades da administração pública municipal. Artigo 2º. As metas e as prioridades para o exercício financeiro de 2026 estão estabelecidas no Plano Plurianual, PPA, para o quadriênio de 2026-2029, elaborado de acordo com as seguintes diretrizes do governo.
Primeiro, combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusão social. Segundo, dar apoio aos estudantes carentes de prosseguirem seus estudos no ensino médio e superior. Terceiro, promover desenvolvimento do município e crescimento econômico, reestruturação e reorganização dos serviços administrativos, buscando maior eficiência no trabalho da arrecadação, assistência à criança e ao adolescente, melhoria na infraestrutura urbana, oferecer assistência médica, odontológica e ambulatorial à população carente através do Sistema Único de Saúde e austeridade da gestão dos recursos públicos. Fornecimento de água com qualidade e executar a coleta de esgoto, propiciar a participação social visando a inserção dos cidadãos na avaliação das políticas públicas e a ampliação das parcerias com a sociedade civil e com o setor privado. Transparência absoluta, fortalecendo o controle social e o combate à corrupção. Eficiência e efetividade da gestão dos recursos públicos e do incremento da eficácia dos gastos públicos. Inovação, visando a adoção de modernas tecnologias para a melhoria da eficiência e da eficácia nos serviços públicos em todos os campos de atuação do governo municipal. Parágrafo único. A proposta orçamentária do município para o exercício de 2026 conterá programas constantes da lei que institui o plano plurianual relativa ao período 2026-2029, detalhados em projetos e atividades segundo seus grupos de despesa e fontes de recursos e com as respectivas metas. Seção 3. Das diretrizes gerais para a elaboração e execução dos orçamentos do município. Artigo 3º. O projeto de lei orçamentária anual do município para o exercício de 2026 será elaborado com observância às diretrizes fixadas nesta lei. A Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 64. A Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000. A Emenda Constitucional Federal número 109, de 15 de março de 2021, e as disposições da Emenda Constitucional número 93, de 8 de setembro de 2016, que altera o ato das disposições transitórias da Constituição Federal para prorrogar a desvinculação das receitas da União e restabelecer a desvinculação das receitas dos Estados, Distrito Federal e municípios. Artigo 4º. As propostas orçamentárias dos órgãos e entidades do município serão consolidadas. Artigo 5º. Na elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2026, as receitas e as despesas serão orçadas segundo os preços vigentes em setembro de 2025, atualizados na projeção do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Parágrafo único. A proposta orçamentária para o ano de 2026 contará com as metas e prioridades que entregam esta lei e ainda as seguintes disposições. Primeiro, as unidades orçamentárias projetarão suas despesas correntes até o limite fixado para o ano em curso, consideradas as suplementações, ressalvados os casos de aumento ou diminuição dos serviços a serem prestados. Na estimativa da receita, considerar-se-á a tendência de presente exercício e o incremento da arrecadação decorrente das modificações da legislação tributária. Terceiro, as despesas serão fixadas, no mínimo, por elementos obedecendo às codificações da portaria STN número 163/2001 e o artigo 15 da Lei número 4.320/64. Quarto, não poderá prever como receitas de operações de crédito montante que seja superior ao da despesa de capital, excluídas por antecipação da receita orçamentária. Quinto, os recursos legalmente vinculados à finalidade específica deverão ser utilizados exclusivamente para o atendimento do objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele que ocorre o ingresso. Artigo 6º. Com fundamento nos incisos 8º dos artigos 165 da Constituição Federal e nos artigos 7º e 43 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Orçamentária de 2026 conterá autorização para o Poder Executivo realizar a abertura de créditos adicionais suplementares e estabelecerá as condições e os limites percentuais a serem observados para tanto.
Parágrafo único. Não onerarão os percentuais de autorização de créditos destinados a suprir insuficiências das dotações orçamentárias relativas ao pagamento de ativos, inativos e pensionistas, honras de aval, débitos constantes, deprecatórios judiciais, serviços da dívida pública, sentenças judiciais, despesas de exercícios anteriores, emendas parlamentares impositivas e despesas à conta dos recursos vinculados por excesso de arrecadação, e as cobertas com recursos de superávit financeiro, apurado no balanço patrimonial do exercício anterior. Artigo 7º. O Poder Executivo fica autorizado a transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, até o limite de 20% de despesa fixada na lei orçamentária do exercício. Parágrafo único. Para efeito desta lei, entende-se como, primeiro, transposição ou deslocamento de excedente de dotações orçamentárias de categorias de programação até o nível de modalidade de aplicação totalmente concluídas no exercício para outras incluídos como prioridade no exercício. Segundo, remanejamento, deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, desdobramento ou incorporação de unidades orçamentárias à nova unidade, ou ainda de créditos ou valores de dotações relativas de servidores que haja alteração de lotação durante o exercício. Terceiro, transferência, deslocamento permitido de dotações atribuídas a créditos orçamentários de um mesmo programa de governo. Artigo 8º. O chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá, através de decreto, em até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, o desdobramento da receita prevista em metas bimestrais de arrecadação, a programação financeira das receitas e despesas e o cronograma de execução mensal para toda a unidade orçamentária, considerando nessas eventuais déficits financeiros apurados nos balanços patrimoniais do exercício anterior, de forma a restabelecer equilíbrio. Inciso 1º. Observado o disposto do artigo 9º da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, caso seja necessário proceder à limitação de empenho e movimentação financeira para cumprimento das metas do resultado primário ou nominal, estabelecidas no anexo de metas fiscais desta lei. O percentual de redução deverá incidir sobre o total de atividades e sobre a de projetos separadamente calculado de forma proporcional à participação de cada poder, excluída as despesas que constituem obrigações constitucionais ou legais, como despesas relacionadas com vinculações constitucionais e legais nos termos do inciso 2º do artigo 9º da LC número 101/2000 e do artigo 28 da Lei Complementar Federal número 141 de 13 de janeiro de 2012. Segundo, as despesas para o pagamento de precatórias e sentenças judiciais de pequeno valor. Terceiro, as despesas fixas e obrigatórias com pessoal e encargos sociais. Quarto, as despesas financiadas com recursos de transferências voluntárias na União e no Estado, operações de crédito e alienações de bens. Inciso 2º. Na hipótese da necessidade da limitação de dotação, o Poder Executivo comunicará ao Legislativo o montante que corresponder a cada um na limitação de empenho e de movimentação financeira, acompanhando da respectiva memória de cálculo e da justificação do ato. Inciso 3º. O Poder Executivo, o Poder Legislativo, observado o disposto no inciso anterior, publicará, estabelecendo o montante que, calculados de forma no caput deste artigo, caberá ao respectivo poder na limitação de empenho e movimentação financeira. Inciso 4º. Ocorrendo o restabelecimento da receita prevista, a recomposição se fará obedecendo ao disposto do artigo 9º, inciso 1º da LC número 101/2000. Inciso 5º. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida na forma da lei, serão dispensada a obtenção dos resultados fiscais programados e a limitação do empenho enquanto perdurar essa situação nos termos do artigo 65 da LC número 101/2000.
Artigo 9º. As obras em andamento e a conservação deste patrimônio público terão prioridade na alocação dos recursos orçamentários em relação a projetos novos, salvo projetos programados com recursos de transferência voluntária e operação de crédito. Parágrafo único. A inclusão de novos projetos no orçamento somente será possível se estiver previsto na Lei do Plano Plurianual e na Lei de Diretriz Orçamentária, e após adequadamente garantido a manutenção da conservação das obras em andamento, observado o disposto no caput deste artigo. Artigo 10. É obrigatório o registro em tempo real da execução orçamentária, financeira, patrimonial e contábil do CIAFIC, Sistema Único Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle por todos os órgãos e entidades que integram o orçamento fiscal e da Seguridade Social do município. Seção 4ª da Organização da Estrutura do Orçamento do Município. Artigo 11. Proposta orçamentária do município para o exercício 2026 será encaminhada pelo Poder Executivo ao Legislativo até 30 de novembro de 2025, contendo 1. Mensagem, 2. Projeto de lei orçamentário. Artigo 12º. A mensagem encaminhada desse projeto orçamentário deverá conter 1. As eventuais alterações de qualquer natureza em relação a determinações contidas nessa lei. 2. Demonstrativo de recursos destinado à manutenção e ao desenvolvimento do ensino. 3. Demonstrativo de recursos destinado ao financiamento das ações e dos serviços públicos da saúde. 4º. Os critérios adotados para estimativa de fontes de recursos para o exercício. 5º. Demonstrativo de efeitos sobre a receita de despesas decorrente das isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. 6º. Demonstrativo de destinação de recursos de Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação Fundeb. E 7º. Demonstrativo específico de metas e resultados de todos os programas e dos demais indicadores de produtos apresentados no Plano Plurianual de 2026 a 2029. Parágrafo único. O Poder Executivo disponibilizará anualmente no portal da Transparência um relatório demonstrando a execução dos investimentos que se refere ao inciso 7º desse artigo. Artigo 13. Na ausência da lei complementar prevista no inciso 9º do artigo 165 da Constituição Federal, integrarão e acompanharão o projeto de lei orçamentária anual. 1. Quadros consolidados dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social, compreendendo os seguintes demonstrativos: a. Receita por fonte. B. Despesa por categoria econômica de grupo de despesa, segundo os orçamentos de despesa dos programas. C. Despesa por função, subfunção, programa, conforme vínculo de recursos. D. Receita prevista para fundações, autarquias e empresas estatais dependentes. E. Dotações alocadas do Poder Executivo para contratação pessoal. 2. Anexo da despesa do orçamento fiscal e seguridade social, discriminado por unidade orçamentária, função, subfunção, programa, projeto, atividade, produto, indicador de produto, meta, grupo de despesa e fonte de recursos, considerando que: a. O conceito da unidade orçamentária é estabelecido na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. B. Os conceitos das funções, subfunções, programas, atividade e projetos são aqueles que estabelecidos na Portaria número 42 do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, de 14 de abril de 1999, em suas alterações. C. Os conceitos de produtos, indicadores de produto, metas são aqueles estabelecidos no plano plurianual vigente. D. Os conceitos de grupo de despesas, de modalidade e aplicação são aqueles estabelecidos na Portaria Interministerial da Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de Orçamento Federal número 163, de 4 de maio de 2021, em suas alterações. E. A fonte de recurso indica a origem e a procedência dos recursos orçamentários. 3º. O anexo do orçamento do investimento das empresas em que o município, direta e indiretamente, detém a maioria do capital social, do direito a voto, compreendendo os seguintes demonstrativos: a. Investimento da empresa segundo fontes de financiamento. B. Investimento por função de fontes de financiamento. Artigo 14. A lei orçamentária conterá a reserva contingência constituída exclusivamente por recurso do orçamento fiscal, no montante equivalente do mínimo 5%.
5, 0,5%. Receita corrente líquida para atendimento passivo, contingente e outros riscos de eventuais fiscais imprevistos. Parágrafo único. Na hipótese da reserva de contingência constituída na forma do caput desse artigo, não ser utilizada na sua finalidade até o final do mês de setembro de 2026, em toda a sua parte, o chefe do Poder Executivo poderá utilizar seu saldo para dar cobertura a outros créditos adicionais, legalmente autorizados de forma do artigo 41, 42 e 43 da Lei Federal número 4.320 de 1964. Artigo 5º. As despesas com publicidade deverão ser padronizadas e especificadas claramente na estrutura programática da Lei Orçamentária Anual. Inciso 1º. As despesas com publicidade de interesse do município restringem-se aos gastos necessários à divulgação institucional dos investimentos dos serviços públicos, bem como de campanha de natureza educativa, preventiva e exclusiva, as despesas com publicação de editais e outras publicações legais. Inciso 2º. As despesas referidas no caput desse artigo deverão ser destacadas no orçamento conforme estabelece o artigo 21 da Lei Federal número 12.232, de 29/10/2010. Onerarão as seguintes dotações: 1. Publicações de interesse do município e 2. Publicações de editais e outras publicações legais. Inciso 3º. Deverá ser criada uma proposta orçamentária na Secretaria Municipais de Educação e Saúde as atividades referidas no inciso 1º, 2º e inciso 2º desse artigo, com a devida classificação programática, visando a aplicação dos seus respectivos recursos vinculados quando for o caso. 4º. As despesas com publicidade do Legislativo onerarão a atividade da Câmara Municipal. Comunicação. Artigo 16. A Lei Orçamentária Anual, observando o disposto do artigo 5º da Lei Federal Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, somente incluirá novos projetos que, 1. Houverem sido adequadamente atendidos ou em andamento, 2. Forem compatíveis com o plano plurianual vigente. Artigo 17. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta do resultado fiscal estabelecido nessa lei, o montante de execução de emendas individuais poderão ser reduzido à mesma proporção de limitação incidente sobre o conjunto de despesas primárias e discricionárias. Inciso 1º. Na hipótese desse artigo, a redução da execução obrigatória deverá, sempre possível, não recairá sobre a parte dos recursos destinados a ações de serviço público de saúde. 2. O projeto de lei orçamentária de 2026 conterá a previsão de receita corrente líquida na hipótese do disposto do caput desse artigo. O Poder Executivo deverá dar publicidade nos atos supramencionados. Artigo 18. O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo sua proposta orçamentária até o último dia útil do mês de outubro de 2025, observar as disposições desta lei. Seção 5 das emendas parlamentares. Artigo 19. O projeto de lei orçamentária de 2026 conterá dotação específica como reserva de contingência e para atendimento à programação decorrente de emendas parlamentares individuais, cujo montante será equivalente a 2%. E da receita recorrente líquida no exercício 2024, sendo a metade percentual estabelecida será destinada às seguintes ações: serviços públicos de saúde. Inciso 1º. Cabe ao Legislativo elaborar o respectivo quadro demonstrativo, consolidado das emendas parlamentares, ser incorporado no anexo da Lei Orçamentária Anual. 2. Os anexos poderão e conterão a identificação do autor da emenda e a unidade da administração pública municipal responsável pela execução da emenda parlamentar e a dotação correspondente. 3º, caso o recurso correspondente à emenda parlamentar seja alocado no órgão da entidade da administração pública municipal que não tenha competência para executá-la ou em grupo de natureza da despesa de impossibilidade da sua utilização, fica o Poder Executivo autorizado a cientificação ao autor da emenda, remanejar respectivo valor para o programa do trabalho do órgão ou da entidade da administração pública municipal, com atribuição para execução da iniciativa ou transferido para o grupo de natureza de despesa. 4º, remanejamento da emenda trata-se de parágrafo anterior, não será considerada no compútulo do limite do crédito adicionais autorizado ao Poder Executivo. 5º, a unidade administrativa pública municipal responsável pela execução da emenda parlamentar caberá a verificação da sua viabilidade técnica, pagamento dos valores decorrentes da execução do programa de trabalho respectivo, prestação de contas. 6º, acompanhamento da execução da emenda parlamentar dar-se-á por meio de relatórios mensais e não deverá conter informações sobre tramitação e o andamento da execução das emendas. 7º, a execução do montante de destinação a ações de serviços públicos de saúde previsto nesse artigo, inclusive custeio, será computada a fins do cumprimento da lei número
artigo 7º da Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012, vedada a destinação para pagamento pessoal e encargo social. Artigo 20. As emendas parlamentares tratadas no artigo anterior poderão ser destinadas a recursos de entidades sem fins lucrativos, por meio de transferência voluntária e mediante a celebração de instrumento de parceria para execução de um objeto de interesse público. Parágrafo único. As emendas parlamentares que se alude no caput desse artigo serão apresentadas no valor não inferior a R$ 25.000. Artigo 21. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares individuais tratadas no artigo 19 dessa lei, observados os limites institucionais das programações. Inciso 1º. Deve ser a execução orçamentária financeira, trata-se do caput desse artigo, compreendendo cumulativamente de empenho e liquidação de pagamento administrativa e inscrição do gestor do resto a pagar. Artigo 2º. A justificativa para inexecução da programação orçamentária decorrente de emendas parlamentares individuais de execução obrigatória serão elaboradas pelos gestores responsáveis nos seus respectivos execução. Comporão relatórios de prestação de contas anual do Poder Executivo. Artigo 22. O dever da execução orçamentária e financeira não impõe a execução de despesa no caso do impedimento da ordem técnica. Inciso 1º. Para fins desse artigo, entende-se que o impedimento da ordem técnica e a situação ou evento de ordem fatiga ou legal que obstar da suspensão e execução da programação orçamentária. Inciso 2º. São consideradas hipóteses de impedimento de ordem técnica sem prejuízo ou outras identificadas no ato do Poder Executivo. 1. A ausência do projeto de engenharia aprovada pelo órgão da entidade da administração pública municipal responsável pela execução da emenda parlamentar nos casos de for necessário. 2. A ausência da licença ambiental prévia no caso de for necessário. 3º. A não comprovação de recurso orçamentário financeiro seja suficiente para a conclusão do projeto ou na etapa útil, com funcionalidade permitida imediata e usufruto do benefício pela sociedade. 4º. Incompatibilidade com a política pública aprovada no âmbito do órgão da entidade de administração pública municipal responsável pela execução da emenda parlamentar. 5º. Incompatibilidade do objeto da despesa com atributos das ações orçamentárias. 6º. Impedimento cujo prazo de superação inviabiliza o empenho dentro do exercício financeiro. Inciso 3º. Não caracterizam impedimento da ordem técnica. 1. Alegação de falta de liberação de disponibilidade de orçamentária financeira. 2. Óbice que possa ser sanado mediante procedimento e providências de responsabilidade exclusiva do órgão de entidade de administração pública municipal, responsável pela execução. 3. Alegação da inadequação do valor da programação, sendo o montante for suficiente para alcançar o objeto pretendido adquirir pelo menos uma unidade completa. 4º. Manifestação do órgão Poder Executivo referente à conveniência do objeto da emenda. Artigo 23. Com o fim de viabilizar a execução da programação incluída por emendas parlamentares individuais, a execução obrigatória são observados os seguintes procedimentos prazo. 1. 30 dias após a publicação da lei orçamentária anual, o autor da emenda deverá indicar ao Poder Executivo e beneficiar o respectivo número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, bem como objeto de emenda respectivo valor. 2. Até 5 dias após o término do prazo do inciso 1º desse artigo, o Poder Legislativo deverá publicar a relação das emendas do autor, com indicação de dados que se refere a inciso 1 desse artigo. 3. Até 45 dias após o término do prazo do inciso 2 desse artigo, o Poder Executivo deverá enviar ao Poder Legislativo justificativa do impedimento da ordem técnica porventura existente. 4º. Até 15 dias após o término do prazo previsto no item 3, o Poder Legislativo indicará ao Poder Executivo o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável, observado o limite mínimo destinado às ações de serviços públicos da saúde. 5º. Até 15 dias após o prazo previsto no item 4º, o Poder Executivo fará remanejamento da programação nos termos previstos na Lei Orçamentária Anual. Inciso 1º. Após a divulgação da relação de emendas parlamentares, o que alude ao inciso 2 do caput desse artigo, o autor da emenda não poderá alterar o beneficiário com o objetivo da emenda no respectivo valor, exceto em hipótese de impedimento da ordem técnica, observando-se prazo previsto no inciso 4º do caput desse artigo. Inciso 2º. O início da execução das programações que não estejam impedidas tecnicamente não são condicionados no termo do prazo que alude ao inciso 3º do caput desse artigo. 3. Ocorrendo a insuficiência do recurso para execução integral
do objeto da emenda de suplementação do recurso poderá ser financiada pela anulação total ou parcial do crédito orçamentário ou por outra emenda do mesmo autor e por ele indicada por contrapartida do beneficiário, observando o prazo previsto no inciso 4º do caput deste artigo. Após o encerramento do prazo previsto no inciso 5º do caput desse artigo, as programações orçamentárias previstas não serão de execução obrigatória, no caso dos impedimentos da ordem técnica justificada da notificação prevista no inciso 3º do caput desse artigo. Poderão ser remanejadas pelo Poder Executivo de forma de autorização constante da lei orçamentária anual. E, em caso de saldo parcial, a emenda parlamentar será processada remanejamento para a programação existente de outras emendas do mesmo autor. 6. Na hipótese do alude do inciso 5º desse artigo, o autor da emenda deverá informar o remanejamento pretendido no prazo de 30 dias após a notificação do Poder Executivo. 7. Caso de indicação não seja realizado no prazo previsto no inciso 6º desse artigo, o crédito orçamentário deverá ser remanejado pelo Poder Executivo de acordo com a autorização constante da Lei Orçamentária Anual. Artigo 24. O Poder Executivo poderá regulamentar o procedimento e prazos. Serão observadas que se dê cumprimento à execução orçamentária e financeira das programações de emendas parlamentares. Seção 6ª. As disposições e alterações da legislatura tributária. Artigo 25. O Poder Executivo poderá enviar ao Legislativo o projeto de lei dispondo sobre a alteração na legislação tributária, especialmente sobre 1. Instituição, regulamentação e contribuição de melhoria recorrente a obras públicas. 2. Revisão das taxas, objetivando suas adequações no custo de serviço prestado. 3. Aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança e arrecadação dos tributos municipais, objetivando, simplificando o cumprimento das obrigações tributárias, além da racionalização do custo do recurso em favor do município dos contribuintes. 4. Atualização do plano genérico do valor, ajustando os movimentos da valorização do mercado imobiliário. 5. Revisão da atualização do Código Tributário Municipal, de forma de corrigir as distorções, inclusive em relação à progressividade do IPTU, ou instituir taxas, contribuições criadas por legislação federal. 6. Revisão e isenção de tributos municipais de manter o interesse público e a justiça fiscal. 7. Revisão da legislação sobre o uso do solo, redefinição dos limites da zona urbana municipal. 8. Revisão da legislação referente a imposto sobre serviços de qualquer natureza. Revisão da legislação aplicável a imposto sobre a transmissão de intervivos e bem imóveis, direitos reais sobre imóveis. Incentivo de pagamento de tributos por atraso, com renúncia, multas ou juros mora. Utilizar o protesto extrajudicial em cartório de certidão de dívida ativa e a inserção de nome do devedor em cadastro de órgãos de proteção de crédito. Imunidade tributária para templos religiosos desde a sua construção de acordo com o artigo 150, inciso 6º, alínea B, Constituição Federal. Ademais, incentivos e benefícios fiscais. Parágrafo único. O Poder Executivo poderá adotar medidas de fomento à participação de micro, pequenas e médias empresas instaladas na região, no fornecimento de bens e serviços para a administração pública municipal, bem como facilitará a abertura de novas empresas micros, pequeno e médio porte, por meio de desburocratização dos respectivos processos de criação de incentivos fiscais, quando julgar necessário. 26. Artigo 26. Estimativa de receita para fixação de despesas do projeto de lei orçamentária de 2026. A respectiva lei poderão ser considerados efeitos de proposta de alteração de legislação que esteja na tramitação da Câmara Municipal. 1. Se estima a receita de forma estabelecida no caput desse artigo no projeto de lei orçamentária de 2026, serão identificadas. Inciso 1. As proposições de alteração da legislação especificada e a variação esperada na receita. 2. As despesas condicionadas à aprovação da alteração da legislação. Inciso 2. A substituição das fontes de recursos condicionadas constante na Lei Orçamentária de 2026 pelas respectivas fontes definitivas recorrentes à proposta legislativa aprovada. Será efetuado no prazo de 30 dias após a data da sua publicação da Lei Orçamentária de 2026 e das outras referidas alterações legislativas, prevalecendo que ocorrer por último. 3.
caso de alteração, proposta não seja aprovada, seja parcialmente aprovada até dia 31 de dezembro de 2025, de forma de não permitir a integração dos recursos esperados e adotados contra a referida receita, serão canceladas toda a sua parte, conforme o caso mediante decreto. Seção 7ª. A administração da dívida, captação de recursos. Artigo 27. A administração da dívida interna contratada na captação de recursos pró-órgãos da entidade da administração pública municipal, obedecida na legislação em vigor, limitar-se à necessidade de recursos para atender. 1. Mediante operações de dotação junto com instituições financeiras nacionais e internacionais, públicas e privadas, organismos internacionais e órgãos de entidades governamentais. O serviço da dívida interna aos investimentos definidos nas metas e prioridades do governo municipal, mediante a alienação de ativos, ao atendimento dos investimentos, a amortização de endividamento. Artigo 28. A Lei Orçamentária Anual da Despesa de amortizações, juros, demais encargos da dívida serão fixados na base da operação contratações e com autorizações concedidas até a data do encaminhamento do projeto de lei orçamentária da Câmara Municipal. Seção das disposições gerais sobre transferência. Artigo 29. As transferências de recursos de pessoas jurídicas do direito privado a título de parceria voluntária no regime de mútua cooperação que desenvolva atividades ou projetos que consecuções de finalidade de interesse público deverá observar disposições da Instrução número 1 de 2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nas suas alterações e de legislação própria conforme especificado. 1. Contrato da Gestão, Lei Federal número 9.637, de 15 de maio de 1998. A Lei Complementar número 101, de 19 de março de 2015, regulamentada por Decreto número 18.740, de 19 de maio de 2015. 2. Termos de parceria, Lei Federal 9.790, de 23 de março de 1999, e suas alterações posteriores regulamentadas pelo Decreto Federal número 3.100, de 30 de junho de 1999, e suas alterações posteriores. 3. O termos de colaboração de fomento à Lei Federal número 13.019, de 31 de julho de 2014, regulamentada pelo Decreto Federal de 8.726, de 27 de abril de 2016, e Decreto número 16.215, de 12 de maio de 2008, no que couber termo de compromisso cultural, política nacional de cultura viva, dos termos da Lei Federal número 13.018, de 22 de julho de 2014, transferência referida ao artigo 2 da Lei Federal número 10.845, de 5 de março de 2004, nos artigos 5º e 33 da Lei Federal número 11.947, de 16 de junho de 2009, convênios e outros ajustes contingentes, Lei Federal número 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal número 14.133, de 1º de abril de 2021, e Decreto de Lei número 16.215, de 2008. A lei específica de expressamente definida a destinação de recursos de entidades beneficiárias, no termo do disposto no artigo 26 da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2005. Artigo 30. Sem prejuízo às disposições contidas no artigo anterior desta lei, a celebração dos ajustes para a destinação de recursos das organizações da sociedade civil dependerá de 1. Plano de programa de trabalho devidamente aprovado pela área técnica responsável pela respectiva política pública. 2. Previsão orçamentária em classificação adequada, finalidade de repasse, no termo da Lei Federal número 4.320, de 1964. 3. A lei autorizativa em caso de subvenção social, no qual seja identificada expressamente a entidade beneficiária, para os casos do inciso 1º e artigo 3º e o artigo 12 da Lei Federal número 4.320, de 1964. 4º, observância da regra específica quando efetuada com recurso de fundos especiais, além das regras gerais. 5º, execução da modalidade de aplicação 50, referência e transferência da instituição privada para sem fim lucrativo. Primeiro, as entidades estarão submetidas à fiscalização do poder público com finalidade de apurar o cumprimento das metas e objetivos pelos quais recebem recursos. 2. O Poder Executivo, por intermédio das respectivas unidades orçamentárias responsáveis, tornará disponível no portal da transparência em relação completa das entidades privadas sem fins lucrativos beneficiárias
com recursos públicos. Terceiro, o Poder Executivo, por intermédio da Secretaria responsável, publicará à imprensa oficial do município e disponibilizará no portal da transparência em formato acessível quadrimestralmente relatórios pertinentes à execução do contrato de gestão, utilizando a linguagem simples sempre que possível. Quarto, cabe a cada organização social manter a sua página da internet os relatórios quase refere-se ao caput desse artigo, contendo prestação integral das contas do repasse recebido ao município. As receitas de outras fontes, detalhamento de despesas e execução para o desempenho das suas atividades, bem como as metas propostas e os resultados alcançados em cumprimento do programa de trabalho, compactuando o correspondente contrato de gestão. Seção das disposições relativas à despesa pessoal dos encargos sociais. Artigo 31. As despesas com pessoal ativo e inativo, pensionista, do exercício de 2026 observarão as normas, limites estabelecidos no artigo 19 e 20 da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000. A emenda constitucional de 13, número 103, de 12 de novembro de 2019, e na emenda constitucional federal de 109, de 15 de março de 2021, artigo 32, para fins de cálculo de limite de despesa pessoal, aplicam-se as disposições estabelecidas no artigo 18 da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 33. Na projeções das despesas pessoal ativo, inativo e pensionista para o exercício de 2026, serão considerados o montante dispendido com base na folha de pagamento do exercício vigente. A previsão de crescimento vegetativo da folha de pagamento e dos dispositivos limite para as despesas pessoal estabelecido na Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 34. Para fim de atendimento ao disposto no inciso 1, 2 do inciso artigo de número 169 da Constituição Federal, que fica autorizada a concessão de qualquer vantagem com aumento de remuneração e criação de cargos, empregos, funções e alteração de estrutura, carreiras, bem como administração ou contratação de pessoal, ou de qualquer título, pelos órgãos de entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas, mantidas pelo poder público, desde que haja prévia dotação orçamentária e suficiente para atender o projeto de despesa pessoal e os acréscimos dela decorrente observada a Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, artigo 167 da Constituição Federal. Artigo 35. Apurada que no exercício de 12 meses a relação entre despesa corrente e receita corrente superar 95%, os poderes executivo e legislativo poderão, enquanto permanecer na situação, aplicar os mecanismos da vedação prevista pelos incisos 1º a 5º do artigo 167 da Constituição Federal. Parágrafo único. A apuração da despesa recorrente superará a 85% da receita recorrente corrente sem exceder 95%. Das medidas previstas no caput desse artigo poderão ser, todo ou em parte, implementadas pelos poderes executivo e legislativo com vigência imediata no seu respectivo âmbito. Artigo 36. O projeto de lei implicarem aumento da despesa com o pessoal e encargos, inclusive que altere a carreira como função, cargos, deverão ser acompanhados de 1. Premissas, metodologias e cálculos utilizados conforme estabelece o artigo 16 e 17 da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000. 2. Simulação demonstra impacto de despesa decorrente da medida proposta, destacando os gastos dos ativos e inativos pensionistas, se for o caso. Primeiro, no caso de despesa com o pessoal respectivo em encargos, desde que não configurem geração de despesa obrigatória, caráter continuado, serão considerados irrelevantes aquelas cujo montante no exercício de 2026 em cada evento não exceda 2 vezes a menor padrão de vencimento. 2. A compensação se trata no artigo 17 do inciso 2º da Lei número 101 de 2000, quando a criação de aumento de despesa obrigatória de caráter continuado poderá se realizar a partir do aproveitamento da margem líquida desde que observada 1. Limite respectivo de dotação constante na lei orçamentária de 2026 e de créditos adicionais. 2. Limites estabelecidos nos artigos 20, inciso 3º e 22, parágrafo único da Lei Constituição
número 101/2000, no caso de geração de despesa com pessoal respectivo em cargos. E 3. O valor da margem líquida da expansão constante demonstrativa desta lei. Artigo 37. Havendo pagamento da despesa com pessoal decorrente da medida judicial, essa ocorrerá mediante a abertura de créditos adicionais. Artigo 38. Serão previstos na lei orçamentária anual a despesa específica com a implementação de programas de valorização e desenvolvimento dos servidores e empregados públicos, mediante a dotação de mecanismo destinado à sua permanência e capacitação, inclusive se a associação de afiliação de desempenho individual, evolução funcional, bem como necessária a realização de certames, provas e concursos, tendo em vista que a disposição legais relativa à promoção acesso a outras formas de mobilidade funcional prevista na legislação em vigor. Artigo 39. No exercício de 2026, a realização do serviço extraordinário, quando a despesa houver extrapolado 95%, os limites estabelecidos no inciso 3º do artigo 22 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2020, somente poderá ocorrer quando é destinada ao atendimento da relevância e interesse público que ensejem as situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade, devidamente comprovado. Parágrafo único. A autorização para a realização de serviços extraordinários no âmbito do Poder Executivo nas condições estabelecidas no caput desse artigo é exclusiva de competência do Secretário da Administração Pública. Seção. Disposições finais. Artigo 40. As propostas da criação, expansão e aperfeiçoamento das ações governamentais que acarretem aumento da despesa devem ser comparadas por estudo prévio que demonstre sua viabilidade técnica e processos devem ser instruídos com a memória de cálculo do impacto que comprova adequações orçamentárias financeiras no exercício que entrarem em vigor em 2 subsequentes, em obediência ao disposto do artigo 16 da Lei Complementar Federal, número 101, de 4 de maio de 2000. Parágrafo único. São consideradas como despesa irrelevante para fins do artigo 16, inciso 3º da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, aqueles cujo valor não ultrapasse para contratações de obras, bens e serviços, no limite estabelecido no artigo 75, inciso 1º e 2 da Lei Federal número 14.136, de 1º de abril de 2021. Artigo 41. Para assegurar a transparência e a participação popular durante o processo de elaboração de proposta orçamentária, o Poder Executivo promoverá audiência pública no termo do artigo 48 da Lei Complementar Federal número 101, 4 de maio de 2000. A realização da audiência do que se trata desse artigo deverá ser suspensa em caráter temporário ou definitivo em caso de calamidade pública, impedimentos de ordem sanitária ou de decorrência grave de que impossibilite a sua realização. 2. No caso da impossibilidade da realização da audiência, nos temas mais relevantes poderão ser debatidos em reuniões virtuais, agrupadas e organizadas a partir da similaridade do perfil socioeconômico, considerada para esse fim. As audiências serão amplamente divulgadas por meio de comunicações no portal do Governo Municipal, com antecedência no mínimo 7 dias da data estabelecida, podendo o Poder Executivo promover em sessões de rádio, televisões e redes sociais para chamamento da população à participação. A proposta é oriunda da sua participação para que trate-se o caput deste artigo. Serão publicadas no portal do Governo Municipal. Artigo 42. As proposições relativas do Legislativo e respectivas emendas que, direta ou indiretamente, incorporem ou autorizem a diminuição da receita ou aumento das despesas do município deverão ser acompanhadas de estimativa desses impactos no exercício que entrarem em vigor, em 2 subsequentes, conforme dispõe o artigo 16 da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000. Parágrafo único. Será considerada incompatível a proposição que cria ou autoriza a criação de fundos com recursos do município e não contenha normas específicas sobre a sua gestão, funcionamento e controle. Artigo 43. Os valores específicos no demonstrativo da estimativa de compensação de renúncia de receita, no anexo 1º, metas fiscais dessa lei na lista de benefícios considerada poderão ser revistos no projeto de lei proposta orçamentária para 2026. Considerando o cenário econômico-financeiro na ocasião, os fatores subvenientes que exigirão iniciativas governamentais de alteração da legislação correspondente.
Parágrafo único. Os valores e a lista dos benefícios que se trata do caput desse artigo serão incluídos no demonstrativo dos efeitos sobre receita e despesa recorrente, de isenção, anistias, remissões, subsídio, benefícios de natureza financeira, tributária e credifixa, que acompanham o projeto de lei orçamentária anual, conforme determina os artigos 165, parágrafo 6º da Constituição Federal, inciso 2º, e artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 44. As metas e prioridade. Para o exercício financeiro de 2026, é previsto no anexo das metas fiscais e prioridades dessa lei. Poderão ser revistas no projeto de lei da proposta orçamentária no exercício de 2026, em razão de fatores subvenientes dos fatos relevantes. Artigo 45. Não sendo encaminhado ao autógrafo do projeto de lei orçamentária anual até a data do início do exercício de 2026, fica o Poder Executivo autorizado a realizar a proposta orçamentária até a sua conversão em lei, no limite de até dia 1º/12 de cada mês. Artigo 46. Para fins de disposto artigo 166, inciso 8º da Constituição Federal, serão levadas a reservas, contingências, recursos em decorrência ao veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual de 2026, ficarem sem despesa correspondente. Artigo 47. A Procuradoria-Geral do Município, em outro órgão equivalente, encaminhará à Secretaria Municipal de Finanças, até o final do mês de fevereiro, a relação dos débitos constantes nos deprecatórios judiciários e a previsão de débitos judiciais transitado em julgado, no pequeno valor a ser incluído na proposta orçamentária para o exercício 2027, no termo do inciso 5º do artigo 100 e do artigo 87 do ato de disposições constitucionais transitórias, ambos constitucional da Constituição Federal, discriminada por órgão ou entidade de administração pública municipal, especificando: 1. Quando a previsão orçamentária relacionada a precatório, número do precatório, tribunal de origem, natureza, pagamento, número de processo originário, nome do beneficiário, valor condenatório homologado ou corrigido conforme a sentença, tipo de causa, órgão de entidade responsável pelo pagamento e, quando a previsão dos débitos judiciais transitados em julgado, relacionados à requisição de valores de pequeno valor, número do processo original do tribunal de origem, nome do beneficiário, valor condenatório homologado e corrigido conforme a sentença, tipo de causa, órgão de entidade responsável pelo pagamento. Inciso 1º. Todos os pagamentos serão corrigidos e efetuados cronologicamente, conforme disposição contida na sentença judicial, transitada em julgado conforme a orientação normativa ou jurisprudência. No decorrer do exercício 2026, os débitos judiciais do pequeno valor, transitado, julgado e despesa decorrente a condenações judiciais e que o município for condenado, após a elaboração do orçamento anual, serão encaminhados à Secretaria Municipal de Finanças para pagamento mediante a suplementação, caso necessário, priorizando aquelas de caráter alimentar, nos termos do inciso 1º e 2º do artigo 100 da Constituição. Artigo 48. Os repasses mensais ao recurso ao Poder Legislativo serão estabelecidos conforme o cronograma do desembolso mensal, de forma a garantir perfeito equilíbrio entre a receita arrecadada e despesa realizada, obedecendo às disposições contidas na emenda constitucional número 25 de 14 de fevereiro de 2000. Primeiro, não elaborado o cronograma do desembolso mensal, os recursos financeiros serão repassados em razão mensal 1/12 das dotações consignadas do Poder Legislativo, respeitando, em qualquer caso, o limite constitucional. 2. A Câmara, no final de cada mês, a Câmara Municipal recolherá na tesouraria da Prefeitura os valores dos rendimentos das aplicações financeiras, imposto de renda das pessoas jurídicas e físicas, e outros ingressos orçamentários que venham a ser arrecadados pelo Poder Legislativo. 3. No final do exercício financeiro de 2026, saldo de recursos financeiros porventura existente na Câmara será devolvido ao Poder Executivo livre de quaisquer vinculações, deduzindo os valores correspondentes ao saldo das obrigações a pagar, nelas incluindo resto a pagar do Poder Legislativo. 4. O eventual saldo do recurso financeiro que não for devolvido no prazo estabelecido no parágrafo anterior será devidamente registrado na contabilidade e considerando como antecipação do repasse do exercício financeiro de 2027.
Artigo 49. Na elaboração da lei orçamentária deverão ser previstos recursos para atendimento das metas objetivas de desenvolvimento sustentável, conforme a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Artigo 50. O Poder Executivo, por meio do Sistema de Controle Interno, fará controle dos custos, avaliações e de resultado de programas. Parágrafo único. A alocação de recursos da Lei Orçamentária Anual será feita diretamente à unidade orçamentária responsável para sua execução, de modo a evidenciar o custo das ações e propicitar a correta avaliação dos resultados. Artigo 51. Em consonância com a disposição do artigo 5º de 166 da Constituição Federal, o prefeito poderá enviar mensagem à Câmara Municipal para propor modificações dos projetos de leis orçamentárias enquanto não estiver concluída a votação ou da parte cuja alteração é proposta. Artigo 52. Enquanto não aprovada a Lei Orçamentária 2026, os valores consignados no respectivo projeto de lei poderão ser utilizados para demonstrar quando exigível a previsão orçamentária nos procedimentos referentes à fase interna da licitação. Artigo 53. Para fins de atendimento a disposto do artigo 62 da Lei nº 101/2000, fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios, ajustes ou contratos para custeio de despesa de competência da União ou do Estado, exclusivamente para atendimento do Programa de Segurança Pública, Justiça Eleitoral, Fiscalização Sanitária, Tributária e Ambiental, Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Agricultura e Meio Ambiente, Alistamento Militar ou a execução de projetos específicos de desenvolvimento social e econômico. Artigo 54. Fica o Poder Executivo a autorizar a celebrar convênios com órgãos ou entidades públicas para aplicação de recursos públicos, sem retorno até o limite dos valores que lhe forem efetivamente transferidos, que não implicarem na contrapartida orçamentária financeira para o município. Artigo 55. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Prefeitura Municipal de Sete Barras, 30 de setembro de 2025, Ítalo Donizete Costa Roberto, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Solicito aos vereadores que, ao serem chamados, anunciem seu voto. Com o voto, vereador Aguinaldo. Favorável. Com o voto, vereador Edmilson. Favorável. Com o voto, vereadora Fabiana. Favorável. Com o voto, vereador Felipe. Favorável. Com o voto, o vereador Lucas. Favorável. Com o voto, vereadora Lúcia. Favorável. Com o voto, vereadora Valneia. Favorável. Com o voto, vereador Walter. Favorável. Aprovado por unanimidade. Explicação pessoal. Conforme dispõe o artigo 203 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Sete Barras, deixa a tribuna para os vereadores que queiram fazer uso, neste momento, da explicação pessoal pelo prazo de 15 minutos. Lembra os vereadores que, na explicação pessoal, só poderão falar sobre o projeto de lei votado na ordem do dia. Senhor presidente, Pois não, vereador? Questão de ordem. Gostaria de aproveitar esse momento para fazer a convocação dos membros da Comissão de Finanças para, após o encerramento dessa sessão, darmos o parecer na Lei Orçamentária Anual, visto que hoje aprovamos a LDO, então precisa, para que possa ser votado amanhã a LOA, a gente possa fazer esse parecer da LOA à Comissão de Finanças. Ok, então, também queria convocar os vereadores para amanhã às 9 da manhã a gente votar a LOA, tá? Então a lei orçamentária vai ser votada amanhã, então todos os vereadores convocados. Então eu queria agradecer o compromisso de vocês, vereadores, com a nossa cidade, de estar aqui hoje, obrigado. E nada mais havendo a tratar, com a graça de Deus, declaro encerrada a presente sessão extraordinária. Pois não. Horário às 9 da manhã. Todos convocados para as 9 da manhã, tá bom? Posso encerrar? Todo mundo de acordo? Então tá bom. Nada mais. Não, o horário, vocês que sabem. Querem colocar às 10 para a gente? Vocês que sabem. Querem que coloque às 10? Todo mundo de acordo para que seja às 10? Então tá bom. Pode ser, Felipe? Então tá bom. Então ficamos todos convocados para as 10 da manhã? Então tá bom. Muito obrigado. Nada mais havendo a tratar, com a graça de Deus, declaro encerrada a presente sessão extraordinária. Muito obrigado.